Fala aí, pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui de leitura bíblica. Estamos lendo a Bíblia inteira esse ano de 2023. Você é muito bem-vindo. E vamos lá, vamos ler logo os capítulos de hoje, que são Êxodo 27, 28 e 29. Se inscreva no canal, chama mais alguém para participar desse desafio. Ainda dá tempo, tá? De começar. E vamos lá, então, para Gênesis 27, tá bom? Versão NVI eu tô lendo, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. A Bíblia diz assim: faça um altar de madeira de acácia, será quadrado, com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias da aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Versículo 4. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque abaixo a beirada do altar, de maneira que fique a meia altura do altar. Versículo 6 diz assim: faça varas de madeira de acácia para o altar e revistas com bronze. Estas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme o que foi mostrado no monte. Faça um pátio para o tabernáculo. Esse altar aqui era o altar futuramente do holocausto, um altar de bronze, né, que seria colocado ali no átrio, na parte externa do tabernáculo, onde o pessoal chegava e fazia o seu sacrifício, né? Referente a algum pecado que cometesse, ou até mesmo aquele sacrifício anual, né? Tinha o sacrifício do pecado, o sacrifício de holocausto, ofertas pacíficas, enfim, a gente vai ver isso depois. Mas a questão é que esse tabernáculo, esse altar, ficava na parte mais exterior e o povo tinha acesso a esse altar aí. Versículo 9. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul será 45 metros de comprimento e as cortinas externas de linho trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e as cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para a nascente, né, o nascente do sol, no caso, também terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 65 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, nas 3 colunas e 3 bases. As cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento de linho fino trançado e os fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras e ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros de largura, com cortinas de linho fino traçado de 2,25 metros de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitos de bronze. Ordene os israelitas que tragam azeite pura de oliva batida para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança. Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor até do entardecer até amanhã. Este é o decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Então, não sei se você já viu uma foto do tabernáculo, eu recomendo que você pesquise aí no Google mesmo, digita foto do tabernáculo de Moisés. Tinha uma parte exterior, né, que é a parte do átrio, que foi descrita agora. Tinha uma parte um pouco mais interior, que era a parte do santo lugar. E dentro do santo lugar, então, tinha o santo dos santos,
onde ficava a Arca da Aliança e as tábuas da lei. Nessa parte do santo lugar, nessa parte aqui do meio, né, era o lugar onde os sacerdotes ministravam ao Senhor, e Deus ordenou que as lâmpadas, as lamparinas sempre ficassem acesas. É um perpétuo eterno, né, para sempre. Deus colocou. Isso aponta também, né, para o Espírito Santo. A gente sabe que o candelabro ele aponta para o Espírito Santo e também, de certa forma, até para as igrejas também, porque lá em Apocalipse a gente vê que Deus anda no meio dos castiçais, e é muito interessante, né, a gente fazer essa ligação com o Novo Testamento. Êxodo 28 diz assim: chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, os quais dê habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão. Vai descrever agora a roupa de Arão. Então, dentre todo o povo, Deus manda Moisés escolher Arão e os seus filhos para fazer a parte do sacerdócio. O que é o sacerdócio? Primeiro que eles deveriam ser levitas, né? Mas eram um grupo especial de pessoas que ministrariam ao Senhor, cuidariam das coisas do templo e liderariam também o povo em adoração, em sacrifícios, etc. O sacerdote é como se ele fosse o porta-voz do povo diante de Deus, né? A gente vê também os profetas, que são porta-vozes de Deus diante do povo, é o contrário. Mas nesse primeiro momento, Deus levanta sacerdotes, lá para frente ele vai levantar os profetas, mas nesse primeiro momento, os sacerdotes fazem essa função de ministrar ao Senhor, representar o povo e também ajudar o povo a adorar o Senhor, dar sacrifícios a Ele, etc. Versículo 4. São estas as vestes que farão um peito, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e os seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas. Usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Façam colete sacerdotal de linho fino, trançado, e de fios de ouro, e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às suas 2 extremidades para uni-lo bem. Eu recomendo que você também olhe aí no Google, digita aí a roupa do sacerdote, né, para você ter uma visão de como essa roupa do sacerdote. Versículo 8. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino trançado, os fios de ouro e os fios de tecido azul, roxo e vermelho. Gravem 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 nomes em outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como lapidador crava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes em seus ombros como memorial diante de Deus. É aquela coisa que eu falei, né? Toda vez que o sacerdote chegava, ele estava representando o povo. Então, por isso que os nomes são gravados nas pedras. Também tinha 12 pedras aqui no peitoral do sacerdote, cada uma representando uma tribo. Então, a gente vê mais uma vez, né, que realmente o sacerdote, ele representava, ele tinha essa função de representar todo o povo diante de Deus. Faça filigranas de ouro, versículo 13, versículo 14 agora. E 2 correntes de ouro puro entrelaçadas com uma corda, e prenda as correntes às filigranas. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça-o como um colete sacerdotal de linho fino traçado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado como um palmo de comprimento e com um palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá rubi, topázio e o berilo. Então, Deus falava até a ordem correta ali em que as pedras deveriam estar no peito do sacerdote. Na segunda, versículo 18, na segunda, turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, jacinto, ágata e ametista. E na quarta, crisólito
um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como selo, com o nome de uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro trançadas como corda. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as nas 2 extremidades do peito. Prenda as 2 correntes de ouro, as argolas nas extremidades do peitoral e as outras nas extremidades das correntes. As 2 filigranas unidas nas peças das ombreiras, no colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda-as as outras 2 extremidades do peitoral na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Você vê a riqueza de detalhes que Deus dá a Moisés em relação à roupa do sacerdote. Mais uma vez, recomendo você que dê uma olhada para você ter uma imagem mesmo, uma coisa mais visual dessa roupa, muito interessante. Versículo 27. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. As argolas do peito serão amarradas às argolas do colete, do cordão azul, ligando-as no cinturão, para que o peitoral não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará o nome dos filhos de Israel sobre o seu coração, no peitoral de decisões. Olha o nome do peitoral, peitoral de decisões, essa parte onde ficavam as pedras que representavam, cada pedra representava um filho de Israel, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral de decisões. Urim e Tumim eram 2 pedras que, toda vez que eles tinham uma questão diante de Deus, Deus falava através dessas pedras e dava o sinal. Não sei se elas piscavam, se tinha alguma coisa assim, mas a questão é que, a Bíblia não diz, mas a questão é que através do Urim e do Tumim, Deus mostrava uma direção para o seu povo ou para o sacerdote. Então ponha também o Urim e o Tumim no peitoral de decisões, para que esteja sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração na presença do Senhor os meios para tomar decisões em Israel. Como eu falei, né? Urim e Tumim eram os meios que Deus usava ali para tomar decisões e para dirigir o sacerdote e o povo. Versículo 31. Faça o manto de colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça do centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida, como uma gola, para que não rasgue. Faça romãs de fio de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercalados em pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão se vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Ou seja, ele tinha alguns sinos ali pendurados na sua roupa. E segundo Deus, aqui dizendo para Moisés, para que ele não morresse. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Outra versão de santificado ao Senhor. A questão é que no original significa separado ao Senhor, né? Ou seja, o sacerdote era propriedade separada de Deus. Santidade, o conceito de santidade não está ligado à ausência de pecado, em primeiro lugar, na Bíblia, mas está ligado à separação. Então, quando algo era santo, ele era separado do comum. Então, por isso que Deus é santo, porque ele é acima de todos, acima de tudo, e ele não se mistura com a sua criação, ele é separado e diferente de tudo que existe. Então, ou seja, quando Deus santificava algo para si, ele está tirando do comum e está trazendo, separando para ele, certo? Essa é a definição, na verdade, de santidade. Então, aquele cordeiro, por exemplo, que era santificado, né? Deus estava tirando ele do meio comum, dos outros cordeiros, para separar para o serviço dele. A mesma coisa também é o sacerdote. Quando Deus santificava um sacerdote, significaria que Deus estava separando aquele sacerdote para o serviço sacerdotal. Versículo 37, prenda-o na parte da frente do turbante com a fita azul. Estará sobre a testa de Arão, assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão.
para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Mais uma vez a gente vê que realmente os sacerdotes, especialmente o sumo sacerdote, que era Arão, ele é um representante do povo diante de Deus, inclusive representante dos pecados do povo, né? É por isso que ele fazia aquele sacrifício anual, que ele entrava no Santo dos Santos e tal, para representar o povo e sacrificar a Deus pelo pecado do povo. 39. Teça a túnica e o turbante com linho fino, cinturão será feito para o bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Então, os filhos de Arão, que eram os outros sacerdotes, também deveriam ter roupas especiais, não como a de Arão, né? A de Arão era única, mas eles também tinham roupas especiais ali para servir o Senhor. 42. Faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa para cobrir a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar um lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é o decreto perpétuo para Arão e seus descendentes. Ou seja, eles tinham que vestir um calção, né? Eu sei que era normal naquela época os homens vestirem vestidos. Porém, na hora de ministrar, eles tinham que ter algo por baixo também, para não fosse exposta nenhuma nudez, nenhuma parte que não deveria ser mostrada. Porque se acontecer de ser exposta alguma nudez, eles poderiam morrer ali diante da presença do Senhor. Então, Êxodo 29, o nosso último capítulo de hoje. Abra aí a sua Bíblia. Dá uma força também pro canal, vai lá, curte aí. Se inscreva no canal se você chegou até aqui, é porque realmente você tem acompanhado essa série de leituras bíblicas. Todos os dias a gente está aqui. Então se inscreve aí para você ficar por dentro, enfim. E vamos para cima. Êxodo 29. Assim, você os consagrará para que sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Com a melhor farinha de trigo, sem fermento, faça pães e bolos amassados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os numa mesa e faça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois traga Arão e os seus filhos na entrada da tenda do encontro e mande-os se lavar. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Põe ali o turbante na cabeça. Tinha um turbante, né? Um chapéuzão assim, também para o sacerdote. E prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com óleo da unção, derramando sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele. Vista a cada um com uma túnica e o gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e os seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará Arão e os seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Você os sacrificará na presença do Senhor defronte à tenda do encontro. Quando alguém colocava a mão na cabeça do novilho ou do cordeiro, sei lá qual animal, era como se ele estivesse, né, transferindo os seus pecados para aquele animal. E aquele animal seria morto no lugar dele. Tá? Versículo 12. Com um dedo, coloque um pouco de sangue nos novilhos nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e queime-os no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Separe, ou seja, essa parte mais de tripa, né? As tripas do excremento do novilho, e também o couro dele deveria ser queimada fora do acampamento de Israel. E o sangue totalmente derramado no altar. Separe um dos 2 cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão de colocar as mãos. Santifique-o, o que eu falei, santificar um cordeiro significa separar aquele cordeiro. Pegue o sangue e jogue-o nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e coloque-as do lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É o holocausto dedicado ao Senhor, é a oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo.
Então, além de derramar o sangue e tal, deveria queimar o cordeiro sobre o altar. A gente sabe que esse cordeiro aqui aponta para o sacrifício de Cristo, né? Então, isso aqui é uma sombra. E a forma também de Deus não apenas perdoar o pecado do povo, mas ensinar que um dia viria um cordeiro perfeito que derramaria o seu sangue pelos pecados, era pedindo o povo naquela época para sacrificar o Senhor. 19. Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue então um pouco de sangue do altar e um pouco de óleo de unção. Faça aspersão sobre eles, sobre Arão, sobre suas vestes, sobre seus filhos, sobre as vestes deles. Assim serão consagrados ele e as suas vestes, seus filhos e as vestes dele. Então, além de sacrificar o Senhor, eles deveriam também consagrar as vestes dos sacerdotes e também os próprios sacerdotes ao Senhor, né, com um pouco de sangue do altar e um óleo da unção. Versículo 22. Tire desse cordeiro a gordura, gordura da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve a coxa direita. Este é o cordeiro da oferta da ordenação. Tire da cesta de pães sem fermento um pão, um bolo assado com azeite, um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e seus filhos e apresente-os como oferta ritualmente movida diante do Senhor. O que é uma oferta movida? É uma oferta que eles ficavam mexendo diante do Senhor. Em seguida, retome-o das mãos dele e queime os pães no altar com o holocausto, aroma agradável, é a oferta dedicada ao Senhor, preparado com fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor. Lembra? Mover é de um lado para o outro, assim. Então, eles moviam perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a vocês. Consagre aquelas partes do cordeiro de ordenação que pertencem a Arão e seus filhos, o peito e a coxa movidos como oferta. Essas partes serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É a contribuição obrigatória que eles farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes, que com elas serão ungidas e consagrados. Com elas serão ungidos e consagrados. O filho que suceder como sacerdote e vier atendo o encontro para ministrar um lugar santo, terá que usá-las durante 7 dias. Então, quer dizer, aquela mesma roupa que Arão usou também deveriam ser passadas para os seus descendentes, né? Lembrando que naquela época o sacerdócio era de pai a filho, então era uma coisa geracional, ok? Versículo 31. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne num lugar sagrado. À entrada do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão dessas ofertas com os quais se fez propiciação para ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Então, eles deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Somente os sacerdotes podem comer isso aqui. Se sobrar a carne do cordeiro da ordenação ou do pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-la, visto que é sagrada. Não pode deixar para outro dia. É isso que Deus está falando. Para a ordenação de Arão e dos seus filhos, faça durante 7 dias tudo que eu lhe mandei. Sacrifique o novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Purifique o altar fazendo propiciação por ele e unja-o para o consagrá-lo. Durante 7 dias faça propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo e tudo que nele tocar será santo. Eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia 2 cordeiros de um ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer, durante os 7 dias, né? Esses 7 dias, gente, é para santificar os sacerdotes, né? Santificar o tabernáculo e as roupas dos sacerdotes também. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturado com 1 litro de azeite e olivas moídas e 1 litro de vinho com oferta derramada. Ofereça outro cordeiro ao entardecer com uma oferta de cereal e oferta derramada como de manhã. É a oferta de aroma agradável ao Senhor preparada no fogo.
geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local, eu os encontrarei e falarei com eles. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e o consagrarei também a Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas, e lhes serei seu Deus. Saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, que lhe tirou da terra do Egito, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles, eu sou o Senhor, seu Deus. Então essa é a leitura de hoje, uma leitura um pouco técnica, mais uma vez, né, falando ali de detalhes sobre os sacerdotes e tal, mas extremamente importante, porque vemos que isso aponta também para a nova aliança, para o sacrifício de Cristo, e Cristo também, ao mesmo tempo que ele é o sacrifício, ele também é o sumo sacerdote. Nós sabemos disso, ele nos faz, também nos chama para ser reino sacerdotal, né? Um reino de sacerdotes. Então isso é poderoso, a gente meditar sobre essas verdades, embora naquela época eles não entendiam, acredito, né, que eles não entendiam tudo que eles estavam fazendo daqueles rituais, mas aponta aí profeticamente para a vinda do Messias e também para a sua igreja, para o povo de Deus que somos nós hoje, beleza? Gente, bom demais estar com vocês, tá? Vamos continuar participando. Amanhã a gente tem mais um vídeo aqui, todos os dias nesse canal, que vai estar lendo a Bíblia junto, então participe, chama alguém para participar também, e vamos ler a Bíblia inteira de capa a capa esse ano. Estou muito animado, e que Deus abençoe você. Até mais.